Bom, bom dia, galera. Bom dia, senhor. Vamos lá. Ai, ai. Bom, pessoal, a gente vai continuar então tentando sempre fazer uma aula de cada frente aí, tá? Então, vamos para a física um e continuar na parte do movimento circular, tá? Vamos lá. Então, física um, capítulo 13. Então, para a gente relembrar do movimento circular. Então, o movimento circular, ele é um movimento que um corpo faz, né? Numa trajetória que ela seja circular, tá? Esse corpo, então, a gente passa a trabalhar com ele com as grandezas do movimento, com as grandezas angulares. A gente passa a ver o ângulo dele, tá? Por quê? Bom, porque se ele está aqui nessa posição inicial e ele vem até aqui, ele abriu um certo ângulo nessa circunferência aqui. Então, no movimento circular, a gente começa a trabalhar com essas posições angulares, tá? Não pode esquecer também que a posição escalar, né? Ela também vale. Tá? Escalar, a posição escalar que eu digo a posição metros mesmo, né? O deslocamento dele, né? Ainda vale, né? No caso, então, quando ele abrir esse ângulo aqui, ele se moveu nesse arco aqui, ó. Então a gente vai valer tanto o movimento angular quanto o movimento escalar aqui. Tá? Então pode usar o ΔS por ΔT também, só que aí você vai pensar na borda da circunferência, né? Onde ele faz a trajetória. Tá? Bom, então vamos supor. Vamos supor não, ainda não. A gente viu, tá? Que a gente tem duas grandezas que são, na verdade, são grandezas que são, uma depende da outra, né? Que é o período e a frequência. Tá? Então a gente tem um período T, que é o tempo para uma volta. Então, o tempo que esse corpo sai daqui na posição inicial, dá uma volta, chega aqui de novo na posição inicial, a gente chama de período. E a gente tem a frequência, que é o F, né? A frequência é o número de voltas que esse corpo vai fazer num determinado intervalo de tempo. Então, ele fez 10 voltas em 5 segundos. Tá? Então, a frequência são 10 voltas em 5 segundos, você divide, vai dar 2 e é Hertz. A unidade da frequência é o Hertz. Bom, se eu pegar uma volta ele faz no período. Então, eu tenho que a frequência é 1 dividido pelo período. Tá? Bom, então essas são as grandezas relacionadas ao tempo no movimento circular uniforme. É só o tempo, eu não entrei com o ângulo aqui ainda. Tá? Então, período é o tempo para dar uma volta e a frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Tá? Bom, se eu for pensar no movimento angular dele, então. Tá? Então, vamos supor que ele começou aqui e terminou aqui. Tá? Essa daqui, então, é uma variação angular. Então, ele variou um ângulo, ele variou um certo ângulo, da posição angular inicial para a posição angular final. Então, eu tenho a minha velocidade angular, que é a velocidade que ele vai medir esses ângulos aí, ó. A velocidade angular a gente chama de ômega e é o delta θ pelo delta t. Tá? Lembrando que isso daqui é medido em radiano por segundo. A gente não usa grau, a gente usa radianos. Tá? Lembrando que 2π radiano, olha isso, 2π não, né? Π radiano, ele equivale a 180 graus. Tá? Bom, isso aqui, então, se eu for falar de uma volta, se eu for pensar em uma volta completa, então, tá?
Para uma volta completa, o meu delta t, delta θ, é igual a 2π. Então, uma volta completa, ele saiu daqui, chegou até aqui, a variação angular dele foi de 2π. Deu 360 graus, né? Tá? E o ΔT é o período. Tá? O tempo que ele deu uma volta é um período. ΔT, então vai ser o período. Então, minha velocidade angular, ômega, vai ficar 2π sobre o período. Tá? Só que 1 dividido pelo período é a frequência. Então, tem o ômega igual a 2π. Então, a gente tem daqui essas duas fórmulas aqui, ó, para calcular a velocidade angular tendo a frequência e o período. Tá? Bom, vamos lá. Só que o corpo, quando ele está em movimento aqui, ele tem essa velocidade angular, né? Ele tem essa velocidade angular, só que ele também tem uma velocidade escalar aqui. Então, ele tem a velocidade angular que ele mexe o ângulo, só que ele tem a velocidade angular que ele vai percorrendo aqui essa circunferência. Tá? Como é que eu faria para relacionar a velocidade angular com a velocidade escalar? Como é que eu relaciono uma com a outra? Tá? A velocidade que ele tem na borda da circunferência, aquela velocidade lá em metros por segundo, né? Com a velocidade angular, que é o ângulo que ele vai abrir. Tá? Então, vamos lá. Ó, velocidade escalar. A gente tem que a velocidade escalar é o ΔS dividido pelo ΔT. Tá? A velocidade angular é o ΔS pelo ΔT. Vamos pensar em uma volta. Para uma volta. Se eu pensar em uma volta, o meu ΔS é o tamanho da circunferência, né? É o comprimento da circunferência. Então, o meu ΔS é igual ao comprimento da circunferência, que é igual a 2πr. Tá? Então, ele vai percorrer aqui, ó, 2πr, e como é uma volta, meu ΔT é igual a 1 período. Lembra quando a gente fala de período? É o tempo. Tá? Ele vai dar uma volta completa ali na circunferência. Tá? Bom, vamos substituir agora. A gente vai ter que a velocidade é 2πr dividido pelo período. Tá? Ó, então, a velocidade escalar do movimento circular é 2πr. Só que o período, quando ele está dividindo, eu posso transformar na frequência. Então, eu tenho que minha velocidade é 2πf. 2πrf, né? 2πrf. Então, eu tenho aqui a velocidade escalar no movimento uniforme. Tá? Só que olha aqui, ó. 2πt. 2πt. Ué, esse 2πt aqui, né, é a velocidade angular. Tá? 2π dividido por t é a velocidade angular. Então, eu posso substituir a minha velocidade, ó, no lugar desse 2π sobre o período, eu vou colocar o ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio que sobrou aqui. Então, aqui, ó, eu relaciono a minha velocidade angular com a velocidade escalar. Então, a velocidade na borda dele, da circunferência, é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Tá? Isso daqui, tá? O ângulo, lembra que essas velocidades angulares, ΔT, tudo tem que ser tudo em radiano para poder dar certo. Tá? Se for em grau, isso aqui já não faz a relação. Tá? Então tem que estar em radiano. Não pode estar em grau, tem que estar aqui em unidades de pi, em múltiplos de pi. Tá? Lembrando que o pi radiano vale 180 graus. Então, você vai trabalhar com, por exemplo, metade da volta, um quarto de volta, né? Pi sobre 2, né? Que é 90 graus. Então, você vai trabalhando aí com unidades desse pi radiano aqui. Tá? Bom, então aqui a gente trabalha. Essas equações aqui são as principais do movimento
circular, que a gente relaciona a velocidade angular com a velocidade escalar, tá? Bom, aí a gente tem umas derivações, né? Que, por exemplo, e se o movimento ele for uniforme na circunferência? Quer dizer o quê? Que ele vai fazer sempre a mesma abertura angular por unidade de tempo, tá? Ou ele vai fazer a mesma velocidade escalar, né? No intervalo de tempo aí, durante a circunferência. Então vai ser um movimento circular uniforme, tá? Como é que ficaria, então, um movimento circular uniforme? Vamos lá. Movimento circular uniforme. Tá? Bom, vamos lá. No escalar, no movimento escalar, tá? Vamos colocar escalar não, né? Vamos colocar no 1. No movimento uniforme, eu tenho a função do espaço, que é o sorvete. Então é S igual a S0 mais VT. Tá? Isso no movimento uniforme. Tá? Só que se o movimento escalar angular, né? O movimento circular, tá? Ele for uniforme, ou seja, ele vai poder colocar essa equação aqui na volta da circunferência, então o ângulo também vai ter uma velocidade constante. A velocidade angular, que ele move o ângulo, que ele abre o ângulo, também é constante. Tá? Então eu tenho uma formulinha para a posição angular no movimento circular uniforme. Tá? Então, como é que vai ficar? O ângulo final igual ao ângulo inicial mais ômega vezes o tempo. Então, eu troquei as grandezas escalares para grandezas vetoriais. Então, posição final, ângulo final. Posição inicial, ângulo inicial. Velocidade escalar, velocidade angular. E o tempo é o tempo, né? O tempo não muda. Tá? Então, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, você vai usar do mesmo jeito que você usava o sorvete, você vai usar o sorvete do MCU. Tá? A diferença, então, é que você está trocando as grandezas. Está trocando a grandeza escalar pela grandeza angular. Tá? Então, ao invés de você enxergar a posição inicial dele, você vai olhar para o ângulo que ele começa. Tá? E aqui a velocidade angular dele. Tudo bem? Bom, isso aí vale a mesma coisa também se eu tiver um movimento circular uniformemente variado. Tá? Ou seja, agora eu tenho uma aceleração angular. Lembra que a aceleração angular era o alfa, que era o delta ômega dividido pelo delta t. Essa era a aceleração angular. Seria a aceleração com que está aumentando esse ângulo aí. Esse ângulo está abrindo. Tá? Bom, vamos lá. No MCU, não, quer dizer, no Move, quais são as fórmulas que eu tenho no Move? Eu tenho sorvetão. Agora aqui eu tenho o sorvetão do MCU. MCUV. Teta igual a teta zero mais ômega zero vezes t mais alfa t quadrado sobre 2. Então, de novo, eu troquei as grandezas escalares pelas grandezas angulares. Tá? Você usa a formulinha do mesmo jeito. Tá? Essas formulinhas do movimento circular uniformemente variado, elas são um pouco mais difíceis de surgir por aí. Tá? Pode ser que caia, mas elas são mais raras. Agora, o movimento circular uniforme já é mais comum de aparecer por aí. A gente vê em alguma prova, por exemplo. Vamos lá. No Move, eu tenho o Watt. V igual a V0 mais AT. No movimento circular uniformemente variado, eu tenho, então, ó,
ômega igual a ômega zero mais alfa vezes T. Então, as fórmulas que eu tinha para o MUV, eu tenho para o MCU. Para o MCU-V também, né? E, bom, se eu tenho sorvetão, eu tenho Watt, eu também tenho Torricelli. Torricelli. V quadrado igual a V zero quadrado mais 2A delta S. O MCUV vai ficar ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta T. Então tá aí. Tá? Transformando então de uma grandeza da grandeza escalar para a grandeza angular, né, circular, ficam essas fórmulas aqui. Tá? Vamos ver se tem algum exemplo para a gente trabalhar, porque daí tem uma outra parte do capítulo aqui. Eita, ele não foi exercício resolvido. Vamos fazer um conceitual, então. Vamos lá. Então, página 254, conceitual verdinho, número 1. Vamos dar uma olhada nele aí. Vamos lá? Será que eu não tenho resolvido aqui? Eu tô ficando bom? Deixa eu ver de novo. Não tem, não. Cara com preguiça de colocar um resolvido aí. Ó, vamos lá. Unesp. O comprimento da banda de rodagem, circunferência externa do pneu de uma bicicleta é aproximadamente 2 metros. Então, ó, o comprimento do pneu, ele é 2 metros. Lembra que o comprimento é 2π raio. Tudo bem? Tá, vamos ver agora o item A. Determine o número de voltas, rotações, dadas pela roda da bicicleta quando o ciclista percorre 6.000 quilômetros. Bom, cada volta que ele dá é 2 metros. Então, a roda deu uma volta e ele andou 2 metros. Então, para cada volta que essa roda vai dando, ele está andando 2 metros. Só que no caso, ele está andando 6.000 quilômetros. Então, quantas voltas que ele deu? Bom, 6.000 quilômetros são 6.000 metros. Tá? E ele dá uma volta a cada 2 metros, né? Então, é só fazer uma divisão. Então, eu tenho 6.000 metros e cada volta é 2 metros. Então, vai dar 3.000 voltas. Tá? Então, o item A é só isso daí. Então, o pneu deu 3.000 voltas aí nos 6 km. Tá? Vamos ver o item B? Supondo que a distância tenha sido percorrida com velocidade escalar de 18 km por hora. Determine em Hertz a frequência de rotação durante o percurso. Vamos lá. A velocidade, então, do cara é de 18 km por hora. Bom, a gente não vai usar 18, né? A gente tem que usar o 3,6. Dividir por 3,6, quer dizer. Tá? Dividido por 3,6, a minha velocidade vai dar 5 metros por segundo. Tá. Bom, ele quer saber a frequência, né? A velocidade é 2πrf. Tudo bem? Bom, o 2πr tá aqui, né?
O comprimento, ele falou que é 2 metros. Então, a minha velocidade é 5. O meu 2πr é 2 vezes a frequência. Tá? Então, aqui, ó, isso é 2, né? Que é isso daqui. Aí ele falou que o comprimento é 2 metros, tá? E 2πr é o comprimento. Então, aqui o 2πr vale 2. Então, a minha frequência é 5 dividido por 2, que dá 2,5 Hz. Tá? Dúvida aí? Não. Doutor. Não, senhor, tá de boa. Tem uma questão de movimento circular uniformemente variado aí. Vamos fazer essa daí? A 4 e a 5. Vai usar essas equações aqui do MCUV. Tá? Então vamos lá, vou pagar aqui. Deixa eu fazer a 4 e a 5. Verdinho aí. Ômega T. T. Ó, então a questão aí, ó, o gráfico a seguir representa a velocidade angular em função do tempo de uma polia que gira ao redor de um eixo. A aceleração angular da polia é igual a. Então aqui, ó, o gráfico da velocidade angular pelo tempo. Então no tempo zero, essa polia aí é uma polia? Uma polia. Polia é uma rodana, né? Um negocinho para rodar assim que você coloca Senhor, para calma aí que eu já volto, tá? Tô tendo um problema aqui. tá. A polia é tipo aquele negócio que você coloca a corda para você conseguir virar a corda, né? Você pendura a corda, você passa ali você pendura a polia, né? Você passa a corda para você poder mexer a corda, né? Levantar alguma coisa, por exemplo. Então, aquele é uma polia. Então, a polia, no tempo zero, a velocidade dela é zero. E aí, no tempo 40, a velocidade da polia é de 80 pi radiano por segundo. Então, a polia, ela começou parada, e aí você começou a rodar ela, ela foi rodando cada vez mais rápido. Tá? Então, essa polia, ela está acelerando. Tá? Bom, a velocidade angular é o delta ômega dividido pelo delta ômega dividido pelo delta t. Bom, aqui ó, vai ser ômega final menos ômega inicial. E o delta t é igual também, né? Do que a gente já viu antes. Tempo final menos tempo inicial. Então, ômega final, velocidade final, 80. Pi. O inicial é 0. Tempo final, 40. Inicial, 0. Então, isso aqui vai dar 80 pi sobre 40. Meu alfa, então, vai dar 2π radiano por segundo ao quadrado. Então, vai ficar a alternativa A. Tá? Então, essa daí foi tranquilo. Tá? Só pegar as informações do gráfico aí. Tá? Vamos ver a 5. O número de voltas completas realizadas pela polia de 0 a 40 segundos é. Então, quantas polias essa volta deu no 40 segundos? Eu quero saber o número de voltas. O número de voltas que ela deu. Bom,
Se eu conseguir descobrir a frequência, eu teria o número de voltas. Lembra que a frequência é n dividido por ΔT? ΔT eu tenho que é 40. Ah, só que tem um problema. Tá? A frequência, número de voltas por ΔT, seria para o movimento uniforme, né? Mas a frequência está variando. A frequência não é constante. Tá? Por quê? Porque ela começou devagar, ela foi aumentando a velocidade. Então, eu vou ter que pensar de outra forma para achar esse número de voltas aí. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso então? Bom, vamos pensar. Ela está dando voltas. Essa polícia está dando um monte de volta. Cada volta é 2π. Cada volta é 2π radiano. Tá? Se eu descobrir quantos π radiano ele fez, é só dividir por 2π. Tudo bem? Então eu tenho que achar a posição final disso daí. Tá? Então, na verdade, se eu pensar nisso daqui, fica um pouco mais difícil. Porque, na verdade, não tem como. Você pode até tentar descobrir a frequência. Só que a frequência não vai ser constante. E a frequência igual a n por ΔT é só quando é constante. Tá? Então, eu não vou pensar na posição... Opa, S não, né? No ângulo final. Tá? Então, como é que eu vou fazer? A gente vai poder fazer isso daí de duas formas diferentes. Ou o Torricelli, do movimento circular, ou o sorvetão do movimento circular. Vou fazer o Torricelli que eu acho que é mais fácil, mas depois a gente faz o sorvetão também. Então, o Torricelli do movimento circular é aqui, né? Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta t. Ops. Ó, então, a velocidade final, 80π. 80π quadrado. A velocidade inicial, zero, que está aqui, quadrado. 2 vezes 2. E aqui é a posição final menos a inicial. A inicial eu vou falar que é zero, né? Tá? Ele começa do zero e deu a pancada de volta aí. Então aqui vai ficar 80 ao quadrado, 64,00π quadrado, mais, aqui vai dar 4, opa, mais não, né? Igual 4, faltou π aqui, né? Vezes 2π. Então vai ficar 4π. Então, minha posição final, 6.400π quadrado dividido por 4π. Bom, um quadrado do π eu corto com um π daqui de baixo. Tá? Então, eu vou ter 6.400 dividido por 4. Aqui vai dar 1.600π radiano. Tá? 1.600π radiano. Tá. Só que isso aqui foi o total de ângulo que ele percorreu. Passou de uma volta. Ele passou pra caramba de uma volta, né? Lembra que uma volta não é 2π? Então aqui eu tenho muito mais que uma volta. Passou de 2π e foi lá longe, né? Quantas voltas eu tenho, então? Bom, é só eu pegar o 1.600π e dividir por π. 2π, aliás, né? Que 2π é uma volta. Então, π com π a gente corta. Aqui vai dar 800 voltas. Tá? Então, aí fica a alternativa. Tá em a C, né? Tá com potência de 10 aí, mas aí 800 vezes 10, 8 vezes 10 ao quadrado, né? É 800. Tudo bem? Tá. Eu vou fazer do outro jeito, tá? Com o sorvetão do movimento circular. Mas até essa daqui, tudo bem? Sim. Tudo bem, senhor. Tudo certo. Então vamos fazer com o sorvetão. Então o sorvetão é θ igual a θ0 mais ômega 0 vezes t mais alfa t quadrado sobre 2. Então vamos lá. Θ
Aqui é zero também, né? O alfa é 2π. O tempo, acho que fica até mais fácil por ver, né? Fazer pelo sorvetão. O tempo é 40 ao quadrado sobre 2. Aqui dá para cortar. Olha, ficou até mais fácil. Achei que o torricelli ia ficar mais fácil. Dancei. 40 ao quadrado é 1.600 e o π que sobrou aqui. Radiano. Olha, ficou mais fácil mesmo, ó. Aqui eu tive que fazer tudo daqui. Aqui eu fiz duas linhas. E aí dá a mesma coisa, você volta para cá e dá a mesma coisa. Tá? Então tá aí. Bom, vamos continuar aí para finalizar o capítulo? Bom, essa parte que vem agora é uma das partes que ela é mais cobrada quando a gente fala de movimento circular, tá? Que é a transmissão de movimento circular. Tá? Por que transmissão? Como assim transmissão de movimento, né? Tipo a bicicleta. O que a bicicleta faz? A bicicleta transmite um monte de movimento circular. Quando você pedala ali, agora eu nunca lembro o nome dos pedaços da bicicleta. Você pedala na coroa, né? Acho que é. Você pedala na coroa, tá? Aí a coroa tem ali a correia. A correia transmite o movimento que você fez na coroa para a catraca, que fica na roda. Tá? Então, o movimento que você fez com o pedal, ele é transmitido para a roda. Ele não é transmitido para a roda, ele é transmitido para a catraca. Tá? E aí, a catraca transmite o movimento para a roda. Então, a gente teve duas transmissões de movimento aí. Tá? Da coroa, através da correia, para a catraca. E a catraca transmitiu o movimento no mesmo eixo para a roda. Tá? E engrenagem de relógio é assim também. Você deve ter visto em filme ou algum desenho e tal. O cara entra naqueles relojão de igreja e aquele relógio dá uma pancada de engrenagem. Tá? São várias engrenagens de vários tamanhos diferentes. Ou se você ver o relógio de ponteiro mesmo por dentro, você vê que tem várias engrenagens também de tamanho diferente. Tá? E essa engrenagem transmite o movimento, porque no relógio, né, o movimento do ponteiro do minuto com o da hora tem que estar sincronizado. Então, a hora que um move, a hora que o ponteiro do minuto moveu, o ponteiro da hora tem que mover um pouquinho. Tá? Então, o movimento foi transmitido de um para outro, de tal forma que os dois se movam juntos. Lógico que o ponteiro do minuto ele vai se mover, ele vai ter uma velocidade angular muito maior que o ponteiro das horas. Tá? O ponteiro dos minutos completa uma volta em 60 minutos. O ponteiro das horas completa uma volta em 12 horas, daí que é uma porrada de minutos, né? Uma pancada de minutos. Tudo bem? Então, qualquer mecanismo que envolva engrenagem vai ter transmissão de movimento circular. Tá? Bom, nós vamos ter dois tipos de transmissão de movimento. Transmissão de movimento circular. O primeiro vai ser por correia ou contato. Tá? Vai ser por correia ou contato. Como é que é esse movimento, essa transmissão de movimento por correia ou por contato? Então, vamos supor, por correia, você tem aqui uma engrenagem menor, tipo a catraca da bicicleta. Tá? Então, aí aqui você tem a correia. Tá? A hora que essa daqui se move para cá com uma velocidade v, essa também se move para cá com uma velocidade v também. Tá? Aqui nós temos aí o 1, aí o 2. Tá? E tem que ser a mesma velocidade, porque na bicicleta, a correia da bicicleta ela tem a mesma velocidade enquanto ela está rodando. Isso quer dizer o quê? Que a catraca e a coroa, elas têm que ter a mesma velocidade angular. Tá? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, a coroa ficar com uma velocidade escalar maior que a catraca, a correia cai fora, ela pula fora, né?
Se por acaso o pedal rodar mais rápido do que a velocidade da correia, ele vai soltar essa correia aí. Vai quebrar, vai soltar. Tá? Então, a velocidade escalar, lembra que a escalar é aquela velocidade lá em metros por segundo. A velocidade escalar tem que ser a mesma. Tá? Então, essa correia está tendo uma mesma velocidade passando pelas duas. Tudo bem? A angular não, a velocidade angular vai ser diferente. Tá? Eu vou escrever daqui a pouquinho para a gente lembrar, só estou falando um exemplo aqui. Tá? E eu tenho, então, o outro acoplamento, que é por contato. Por contato ficaria assim, né? Que é mais o caso de um relógio, as engrenagens de um relógio. Então, a gente tem o raio 1, raio 2. Tá? Então, a única diferença é que é a velocidade, a rotação das engrenagens aqui. Aqui, as duas, elas giram na mesma direção. Ou as duas no sentido horário, ou as duas no sentido anti-horário. Tá? Quando for por contato, elas vão ter rotações opostas. A velocidade é a mesma, tá? Só que uma é horário, a outra é anti-horário, tá? Lembra que essa velocidade aqui, a escalar, é a velocidade que nós temos aqui, ó, na borda da circunferência. Tudo bem? Então, no caso aqui, nós temos mesmo V e diferentes ômega. Tá? Então, a velocidade é a mesma nesse ponto aqui, né? Tá? A velocidade delas é a mesma na borda, só que a velocidade angular ela é diferente. Como é que a gente vai relacionar, então? Bom, lembra que V é igual a ômega R? V igual a ômega R. Tá? Então, eu tenho que V1 igual a V2. Então, eu vou ter que ômega 1 vezes raio 1 é igual a ômega 2 vezes raio 2. Tudo bem? Então, essa é a primeira relação que eu tenho. Tá? Só que o ômega, eu posso continuar abrindo, né? O ômega é 2πf. Então, aqui eu vou ter, ó, trocando o ômega aqui, 2πf1r1 igual a 2πf2r2. Eu posso cortar 2π com 2π e eu vou ter, então, a frequência 1 vezes o raio 1 igual a frequência 2 vezes o raio 2. Tá? Então, nesse caso, é a transmissão de movimento circular através da correia ou do contato. Tá? Bom, então a gente tem outro tipo de transmissão de movimento, né? Que agora é por eixo ou no disco. Então, eixo barra disco. Tá? Como é que é a transmissão por eixo ou por disco? Na transmissão por eixo ou disco, elas vão rodar, as duas engrenagens elas vão rodar juntas. Então seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar fazer. Esse desenho é um pouquinho mais difícil. Aqui eu tenho um eixo cilíndrico. Aqui eu vou ter uma engrenagem. Aqui o raio 1. Aqui eu vou ter a outra engrenagem. Essa aqui passa por cima, né? Aqui eu vou ter a outra.
de 2. Deu para entender o desenho? Tá? Então a gente tem um eixo, e aí no eixo eu tenho aqui uma engrenagem presa nele. E aqui do outro lado, opa, e do outro lado também tem outra engrenagem, né? Então tem uma engrenagem aqui e uma aqui. Tá? O que acontece com essas duas engrenagens aqui que elas estão presas no mesmo eixo? Quando uma rodar, a outra vai ter que rodar junto. Não tem como você rodar uma sem rodar a outra. Se uma rodar e a outra não rodar, você vai entortar seu eixo, né? Você entorta o eixo. Então as duas elas têm que rodar juntas. Tá? A hora que uma engrenagem desce, a outra também vai rodar. Se uma engrenagem, fazer de assim, ó. Se uma engrenagem rodar 90 graus, a outra também roda 90 graus. Então as duas elas rodam juntas. Então aqui, ó, eu tenho que ômega 1 é igual a ômega 2. Tá? Isso aqui é o mesmo princípio do disco. Imagina você ter um discão lá. Não sei se o pai de algum de vocês for da antiga lá, tem um disco de vinil em casa. Aquele disco de vinil que você coloca agulhona nele. Tá? Naquele disco você coloca agulhona em vários pontos dele. Tá? Então, por exemplo, você pode colocar aqui é o centro dele, né? Você pode colocar a agulha aqui no R1, ele vai fazer esse movimento aqui, né? Tá? Ou você pode colocar a agulha aqui, R2, e ele vai fazer esse movimento aqui, né? Tá? A velocidade do disco é a mesma. A velocidade que o disco está rodando ali na vitrola é a mesma. Tá? Então, essas duas velocidades angulares, elas são iguais. Ômega 1 e ômega 2. As duas velocidades, elas são iguais. Que o disco está rodando sempre na mesma velocidade da vitrola, né? Se o disco aumentar ou diminuir a velocidade, aí o som vai ficar estranho. Que é aqueles casos dos DJ, né? Dos DJs. O que o DJ faz? Ele pega aquele disco e fica lá, alterando a velocidade do disco, né, com a mão, e aí dá aquele alteração no som, né? Tá? Então, o disco, então, para manter a mesmo para não alterar a frequência da música, né? Ele vai manter a velocidade constante. Tá? Bom, então, nesse caso aqui do eixo do disco, o ômega 1 é igual a ômega 2. Então, a gente tem que a frequência 1 é igual à frequência 2, né? A frequência dos dois é igual, tá? E a gente pode relacionar com a velocidade, tá? Vou fazer aqui, ó. A gente tem que V igual a ômega R. O ômega fica V dividido por R. Então, a gente tem que V1 dividido por R1 igual a V2 dividido por R. Tá? Então, tá aí. Tá? Nessa parte de transmissão de movimento, eu acho que na parte de movimento circular, a parte de transmissão de movimento é que é mais cobrada aí. Tudo bem? Vamos fazer uma questão aí para a gente finalizar essa frente. Vamos fazer a questão 3. Questão 3 do contextualizado aí. Eu vou aproveitar esse desenho aqui. 3 da página 255. 255, 3. Vamos lá.
Ah, duas polias A e B de raios respectivamente 20 e 10 estão acopladas por um fio ideal que passa pelas periferias sem deslizar. A polia A gira com frequência 40 Hz. Calcule. Tá, vamos lá. O R1 é 20 centímetros, o R2 é 10 centímetros. A frequência 1 é 40 Hz. Então vamos lá. O item A. Ele quer saber a frequência da 2. Na verdade, a gente chamou de A e B aí, né? Então, B, B, A, A. A, B. Bom, vamos lá. Esse aqui é o caso do acoplamento, né, por correia. Então, elas têm a mesma velocidade escalar, só que elas vão ter a velocidade angular diferente, tá? Bom, aqui a gente viu, como ele quer a frequência, ele sabe que FA vezes RA é igual a FB vezes RB, tá? Então, é só a gente substituir. Vamos substituir, então. Assim. Vamos lá. Bom, vamos substituir? Então, aqui vai dar 40 vezes 20 igual a FB vezes 10. Tá? Primeira coisa, eu não tenho que transformar para metros? Sistema internacional é metros, né? Quando eu vou trabalhar com velocidades e tal, no sistema internacional tem que usar metros. Radiano, no caso aqui, radiano segundo, metro segundo. Por que eu não passei para metros? Tá? Porque eu estou comparando os dois lados, esquerda com direita. Tá? Então, se eu for comparar aqui, eu posso usar centímetros. Eu não posso misturar a unidade. Colocar metro aqui com um centímetro aqui. Mas eu posso usar centímetro e centímetro. Não tem problema. Eu estou comparando esse lado com esse. Tá? Então, lembra que quando for comparação, essa forma de comparação, você pode usar qualquer unidade, desde que a inicial e a final seja o mesmo. Tá? Bom, exceto no caso ali da pressão, volume e temperatura, né? Que a temperatura tinha que ser em Kelvin. Mas aí é outra matéria, a gente especificou lá, né? Caso contrário, não tem problema. Eu poderia colocar a frequência aqui em RPM, rotações por minuto, desde que eu utilizasse RPM dos dois lados. Tá? Então, nessa comparação aqui, eu posso usar qualquer unidade, desde que eu não misture as unidades. Tá? Bom, aqui eu corto. Então, a minha frequência B fica 80 Hz. Tá? Então, ó, como essa daqui é maior, ela vai rodar menos para dar uma volta. Essa daqui faz 40 voltas em 1 segundo. Essa daqui faz 80 voltas em 1 segundo. Então, como essa é maior, tá? Ela vai dar menos volta, tá? Enquanto essa daqui vai precisar dar mais voltas, né? Lembra que elas têm a mesma velocidade escalar. A borda delas tem a mesma velocidade. Tá? Tudo bem? Vamos ver a B. A velocidade angular das polias A e B. A velocidade angular é o ômega. Ômega igual a 2πf. Bom, a frequência das duas varia, né? Eu tenho dois ômega, uma para cada um. Então, ômega A, 2π vezes 40. Então, o ômega A é 80π radiano por segundo. Ômega B, 2π vezes 80. 160π radiano por segundo.
A gente tem aqui essas duas velocidades. Tudo bem? Vamos lá, o item C. O item C ele quer saber a velocidade linear. A velocidade linear é a velocidade escalar. Então, nesse caso, V igual a 2πr/f. Tá? A velocidade da A é igual à velocidade da B. Então, as duas têm a mesma velocidade linear. Velocidade linear aqui na borda, que seria a velocidade da correia. A velocidade que a correia está passando ali. Tá? Bom, vamos lá. Vou pegar a polia A. A polia A, o raio dela é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Agora eu tenho que usar metros. Eu vou calcular a velocidade, eu não estou comparando nada. Aí eu tenho que usar metros. Então a velocidade vai ficar 2π vezes 0,2 vezes a frequência da A, que é 40. 2π, 0,2, 40. Então aqui vai dar 16π metros por segundo. Então essa velocidade dos dois, ela é igual. Tá? Lembra que o π, né? O π, quando ele não está sendo falado de ângulo, né? Quando ele não é ângulo em graus, ele é 13,14, tá? O π só é 180 quando eu vou transformar de radiano para grau, tá? Se eu for passar π radianos para graus, aí o π é 180 graus, tudo bem? Caso contrário, o π é o 3,14, né? Então essa velocidade aqui seria 16 vezes 3,14, tá? Só para a gente terminar de mostrar, né? Se eu fosse fazer com RB, com a polia RB, né? Então é 2π, o raio, né? 0,1 vezes 80. Então aqui vai dar 8, 16, né? Aqui dá 8 vezes 2, 16 π também, né? Metro por segundo. Tá? Porque elas têm a mesma velocidade aqui da correia que está passando por elas. Tá? Então lembra que a velocidade aqui escalar e a velocidade angular é diferente. Tá? A velocidade escalar é que ela está dando a volta aqui, em volta da circunferência. A velocidade angular é a velocidade que está abrindo o ângulo. Tá? Então a gente tem essa diferença aí das duas velocidades. Tudo bem? Dúvida aí? Não, senhor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, senhor. Vomitão. Vamos fazer chamada. Esse pessoal está acordado aí. Alan. Presente. Arthur. Tô aqui, senhor. Bruno. Presente. Camila. Carolina. Júlia. Letícia. Aqui. Manu. Manuela. Ih. Pegamos um no pulo aí. Maria Eduarda Lima. Maria Eduarda Marconi. Aqui. Melissa. Miguel. Chegou. O Miguel. Miguel tá aí? Barulho de grilo.
Nayara? Eu, sir. Nicolas? Paulo? Paulo foi tomar café. Pedro? E Vitória? Então a gente tem o Miguel e o Paulo viajando na maionese aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, capítulo 13 da Física 2. Bom, na aula anterior, nós estávamos falando dos gases. A gente começou a estudar os gases, tá? E a gente viu que os gases têm 3 grandezas macroscópicas que a gente consegue medir, tá? Que é a pressão, que a gente usa, a gente tem medidores de pressão, né? Você vai em qualquer borracheiro, o borracheiro tem um medidor de pressão ali para medir pressão do pneu, tá? Volume, né? Que é o volume do recipiente. Tá? E você calcula o volume matematicamente e a temperatura que você usa um termômetro. Tá? Então a gente tem essas 3 grandezas aí. Essas 3 grandezas dependem também do número de mols, do número de moléculas do gás. Tá? Então quanto mais moléculas você joga ali, tá? Mais diferença vai ter nessas grandezas aí. Tá? Você coloca mais moléculas, pode aumentar a temperatura, pode aumentar a pressão, então depende. Então, essas 3 grandezas aqui dependem também do número de moléculas. E a gente viu a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Tá? Então, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, vezes o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Tudo bem? Bom, essa equação aí é para o único estado do gás. Então, o gás está naquela situação. Naquela situação, você consegue fazer essa relação de pressão, volume, temperatura e mol. Tudo bem? Bom, agora a gente vai pensar em transformações gasosas. Transformações gasosas. Tá? Como assim transformação gasosa? Bom, você tem um gás, uma certa pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Tá? E aí, você vai alterar uma dessas grandezas. Por exemplo, você aumentou a temperatura do gás. Você forneceu calor para ele ali, ele aumentou a temperatura. Quando ele aumentar a temperatura, vai ter que acontecer alguma coisa com a pressão e com o volume para compensar. Tá? Pode ser que o gás expanda. Tá? Você aqueceu, tá? Você aqueceu o gás, tá? E aí ele expandiu, né? Ou se ele não conseguir expandir, a hora que você aquece ele, a energia dele aumenta, tá? E as moléculas ficam mais agitadas, elas começam a se chocar mais.
e aí aumenta a pressão. Tá? Ou pode aumentar o volume e a pressão. Então, quando você altera uma dessas três grandezas aqui, você vai para uma situação final. Então, aqui é a inicial e a final. Tudo bem? Bom, então você alterou uma grandeza, você vai alterar as outras. Tá? Como é que a gente relaciona? Bom, a gente vai relacionar essas grandezas inicial e final pela lei geral dos gases. Vou colocar aqui em cima. Lei geral dos gases. Essa lei geral dos gases ela vai ser assim, ó. A pressão vezes inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, pressão, volume e temperatura. Tá? Bom, então, você compara o estado inicial com o final do gás. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura final. Tá? Detalhe, essa fórmula aqui ó, é para o mesmo número de mols. Mesmo N. Tá? Quer dizer que não estou mudando a massa do gás. Tá? Quer dizer que a quantidade de partículas que tem ali não vai mudar, não vai escapar molécula. Não vai nem escapar nem entrar molécula. Tá? Então, a lei geral dos gases é para o mesmo número de mols, mesmo N. Tá? Lembrando que, nesse caso agora, as unidades, a temperatura, só pode ser Kelvin. A gente só vai usar Kelvin para a temperatura. Pressão e volume, tá? Pode ser qualquer unidade. Qualquer unidade. Tá? Desde que você utilize a mesma unidade no início e no fim. Então, começou com a pressão em atmosfera, termina com a pressão em atmosfera. Começou com a pressão em Pascal, termina com a pressão em Pascal. Tá? Você não mistura. Mesma coisa o volume. Começou com litro, termina com litro. Começou com metro cúbico, termina com metro cúbico. Se precisar, você converte aí no caminho. Converte de uma para outra. Mas você não mistura. Tá? E a temperatura, então, é sempre em Kelvin. Se tiver em outra unidade, você vai ter que converter para Kelvin. Tudo bem? Vamos ver se tem algum exercício para a gente fazer aí. Não, só tem com transformação especial. Então vamos ver as transformações especiais aí, que é até mais fácil. Tá? Então tá aí. Vamos pagar aqui. Deixa eu colocar aqui a lei dos gases. V0, V0, T0, PV. Bom, nós temos algumas transformações especiais dos gases, tá? Onde você não vai mexer com todas as grandezas. Então, você tem pressão, volume e temperatura. As transformações especiais são as transformações onde você não vai mudar uma das grandezas. Tá? Por exemplo, você aquece o gás e ele expande, sem alterar a pressão dele. A pressão dele permaneceu constante. Tá? Ou você aquece o gás dentro de um recipiente fechado. O recipiente que não vai mudar o volume dele. Tá? O recipiente que ele está ali com um volume constante, tipo uma panela de pressão. Você pega a panela de pressão, você trava ela no pininho para ela não escapar o gás, tá? E você aquece o gás ali dentro. Aquele gás não vai conseguir expandir, porque ele está preso dentro da panela. O que vai acontecer com ele? Vai ter que aumentar então a pressão. Tá? Que é o problema da panela de pressão explodir. Ela explode quando?
Quando o pininho trava, a pressão aumenta muito, né? Porque o gás ele não consegue expandir. Então ele vai aumentando a pressão. Até que a panela estoura, e aí o gás expande, né? E daí sai. Tudo bem? Então nós temos algumas transformações especiais aí. Tá? A primeira delas, transformação isobárica. Transformação isobárica. Tá? A transformação isobárica é com a pressão constante. Pressão constante. Tá? CTE é a abreviação de constante, tá? Então, quando a gente colocar CTE, vai ser constante. Então, pressão constante. Tá? O que acontece, então, na lei dos gases, quando a pressão é constante? Bom, você vai poder fazer isso daqui, ó. Pressão, volume, temperatura inicial. Pressão, volume, temperatura final. Se a pressão é constante, ela vai ser igual dos dois lados. E você simplifica. E aí nós vamos ter V0T0 sobre VT. Tá? Não precisa colocar pressão aí. Bom, então essa é a transformação isobárica. Tá? Em alguns exercícios, ele não vai te falar, ele pode falar que a transformação é isobárica, aí você vai lá, corta a pressão. Ele pode falar que o volume, a pressão não mudou, ou seja, pressão constante, transformação isobárica, você corta a pressão. Ou ele pode falar que o recipiente ele tem uma tampa móvel, um lacre móvel, uma tampa móvel, ou que ele tem um êmbolo. Tá? Então, o recipiente, quando ele tem a tampa móvel, quer dizer o quê? Ele pode aumentar o tamanho do recipiente ou diminuir sem precisar mexer na pressão. Tá? Então, quando ele tem o êmbolo, se o recipiente tiver o êmbolo ou a tampa móvel, êmbolo ou a tampa, não é tampa a palavra, né? Não esqueci a palavra agora. Tem o nome certo disso daí. Seria a tampa móvel. Não é lacre também. Eu não lembro agora o nome da palavra. Deixa eu ver se tem aqui na apostila, mas acho que não vai ter também. Ele coloca paredes deformáveis, né? Então, pode ser êmbolo, coloca aqui, ó, tampa móvel, paredes deformáveis. Qualquer coisa assim que o recipiente ele não vai ter um volume constante. O volume do recipiente pode mudar, tá? Então, nesses casos, na maioria das vezes, nesses casos aí, a transformação é isobárica. Então, você forneceu a temperatura para o gás, por exemplo, e o volume dele foi aumentando. Tá? Sem precisar mudar a pressão. Ou você pegou o recipiente e foi espremendo ele, né? A pressão não mudou e a temperatura diminuiu. Tudo bem? Bom, a próxima transformação é a isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Todos esses nomes aqui são para a mesma transformação. Tá? Bom, esse caso aqui é a transformação com volume constante. Tá? Transformação com volume constante. Nesse caso, a transformação com volume constante. A gente corta aqui o volume fora, na lei geral dos gases. Corta, corta. Então, eu tenho P0 dividido por T0 igual a P dividido por T. Tá? Quando que
do problema? Ele vai estar falando uma dessas frases aqui, né? A transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. Tá? Ou ele vai falar que o volume é constante, aí você já corta o volume. Ou ele pode falar que o recipiente é rígido. Quer dizer que o recipiente ele não vai mudar o volume dele. O recipiente ele é indeformável. Indeformável. Tá? Se o recipiente é indeformável, o volume dele não muda. Tá? Então você aumenta a pressão e a temperatura também aumenta ou diminui um, diminui o outro. Tá? E por fim, nós temos a transformação isotérmica. Tá? Transformação isotérmica, a temperatura, a temperatura é constante. Então, na lei geral dos gases, a gente troca a temperatura. Troca não, corta. Cortou aqui. Então, a gente fica com P0 vezes V0 igual a P vezes V. Tá? Então, a gente tem essas três transformações especiais aí, tá? Para o gás. Então, vamos dar uma olhada nos resolvidos. Vou apagar aqui. O resolvido 1 está na página 287. Vamos lá. Um gás confinado em um recipiente com paredes deformáveis, a temperatura de 27 graus Celsius e volume de 10 litros. Em seguida, sofre uma transformação isobárica. Eu estou até falando que é isobárica. E sua temperatura aumenta. Sabendo que o volume ocupado pelo gás no final da transformação vale 15 litros, a variação de temperatura sofrida pelo gás em graus Celsius. Vamos lá. Então vamos separar os dados. P0, V0. T0. P, B, T. Ele falou que a transformação é isobárica. Então a pressão não vai ter. Volume inicial: 10 litros e 27 graus Celsius a temperatura. O volume final é de 15 litros e a temperatura ele quer saber. Tá? Primeira coisa, a gente tem que fazer a temperatura, a gente tem que usar a temperatura em Kelvin. Então a gente vai somar com 273 aqui. Aqui vai dar 300 Kelvin. Tá? Na lei geral dos gases, a gente pode cortar a pressão. Então vai ficar 10 dividido por 300 igual a 15 dividido por T. Aqui dá para cortar, né? A minha temperatura, então, fica 300
30 vezes 15, que é 450 Kelvin. Só que ele quer a resposta em graus Celsius, né? Não, na verdade, ele quer a variação de temperatura. A variação de temperatura é a mesma do Celsius para o Kelvin, né? Então, ó, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Tá? Aliás, T, né? Não θ. Variação de temperatura em Celsius é a variação de temperatura em Kelvin. Que vai ficar, então, final menos inicial. Então, variação de temperatura em Celsius vai dar 150 graus Celsius. Tá? Então, quando a gente falar de variação de temperatura final menos inicial. Tá? Eu não precisei converter para Celsius aqui, tá? Porque a variação de temperatura em Celsius e a Kelvin é a mesma. O tanto que varia em Celsius é o tanto que varia em Kelvin. Se você converter, né, usar o 27 graus Celsius e o outro valor aqui, em Celsius também, né, você ia ver que ia dar o mesmo 150 aí. Tá? Dúvida aí, pessoal? Não, professor. Não, sir. Essa parte da lei dos gases até que é mais tranquilinha, os cálculos, só porque, na verdade, é uma regra de 3, né? Só tem que ver certinho como você vai substituir. E provavelmente vocês vão ver em química isso aí de novo, ou já viram também, tá? Essa equação dos gases e a equação do Clapeyron, elas repetem em química. Tá? É que a gente tem que ver essas equações para chegar na parte das máquinas térmicas. Tá? Então, esse início de gases aí, ele vale para a máquina térmica. E para química, eu não sei o que serve. Mas vocês vão saber, lógico. Tá? Então, para química, provavelmente alguma reação química, alguma transformação química do gás, né? Você vai ter que usar essas equações aí. Tá? Agora, para física, não. Para física, é para a gente chegar na máquina térmica. Então, os dois começam no mesmo ponto, né? Da lei dos gases do Clapeyron e terminam em pontos diferentes. Tá? Então, a gente tem um resolvido 2 aí para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no resolvido 2. Uma das atrações de um parque de diversões é a barraca do tiro ao alvo, e que em espingarda de ar comprimido lança rolhas contra os alvos, que podem ser derrubados. Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo comprime 120 ml de ar atmosférico sob a pressão de um ATM, reduzindo seu volume para 15 ml. A pressão do ar após a compressão será: dado, admita que o ar se comporte como gás ideal e que o processo seja isotérmico. Então vamos lá. P0, V0, T0. P, V, T. Ele falou que a transformação é isotérmica, então não tem temperatura ali. O volume inicial, 120. Oh, caramba. Volume inicial, 120. Pressão inicial, 1 atm, né? Que ele pega o ar atmosférico mesmo. Ele pega o ar atmosférico e comprime aquele ar ali. O volume final é 15 ml. E eu quero saber a nova pressão. Tá? A pressão do gás ali. Então, vamos lá. Lei dos gases. Então, temperatura a gente corta. Vai ficar 1 vezes 120 igual a P vezes 15. A minha pressão, então, é 15 dividido... Opa! 15 vem dividindo, né? 120 dividido por 15. E vai dar... Tem alternativa, acho que é 8, né? 6. É 8. 8 atmosferas. Então a rolha fica bem pressionada ali, né? E aí a hora que você solta o gatilho,
essa rolha se solta, né, e voa longe. Tá? Pessoal, dúvida aí? Não, professor. Ó, então, deem uma olhada aí, façam aí uns minutinhos. O exercício resolvido não. O conceitual 2 aí. Verdinho. Tentem fazer o 2 aí. Já corrijo. Terminaram aí?
Já vou corrigindo. Um pouquinho já vou corrigir só um negócio aqui das atividades. Tá, vamos lá, corrigir. Ó, então a 2. Um gás ideal encontra-se inicialmente a uma temperatura de 150 graus Celsius, a uma pressão de 1,5 atmosfera. Mantendo a pressão constante, seu volume será dobrado se a sua temperatura aumentar para aproximadamente, ó, então o gás inicial, tá? O gás inicialmente está a temperatura de 150 graus Celsius, tá? E uma pressão de 1,5 atm. 1,5 atm. Tá, vamos lá. Mantendo a pressão constante. Ele deu a pressão e falou que é constante, né? Então, não tem pressão. E aí, seu volume será dobrado se a sua temperatura aumentar para. Então, ele está falando que o volume vai dobrar. Então, se eu chamar isso aqui de V, esse aqui vai ser 2V. E eu quero saber a temperatura final. Tá? Ele não falou quanto que é o volume. Ele só falou que dobrou em relação à situação inicial. Tá? Ó, aqui, a gente tem que passar para Kelvin. Então, vai dar 3, 12, 423 Kelvin. Então, P0 vezes V0 dividido por T0, PVT. Pressão a gente corta. Então, aqui, ó. V sobre 423 igual a 2V dividido por T. Bom, a gente não sabe quanto vale V, mas como é um ao dobro do outro, é só a gente cortar, né? Então, eu vou ter que T igual a 423 vezes 2. Isso aqui vai dar 846 Kelvin. Só que ele quer a resposta em graus Celsius. Então, eu vou tirar 273. 3, 7, 5, 573 graus Celsius. E daí fica a alternativa I. Tá? Dúvida aí? Não, professor. Então é isso daí. Vamos lá? A gente trabalhou então com a lei dos gases, né? Só que no caso desse aqui, né? PVT é com a massa constante. Então não entrou e nem saiu moléculas. E se entrar e sair moléculas, como é que vai ficar? Bom, na verdade ele não vai mudar muita coisa. Tá? A nossa formulinha vai ficar assim, ó. P0, V0 dividido por M0, T0. PVNT. Então, a minha lei geral dos gases, se a massa for variável, né, ou seja, se mudar o número de mols, aumentar ou diminuir o número de mols, a gente acrescenta o N0 e o T0. Tá? A gente só acrescenta esses dois aí. Tá? O número de mol inicial e o número de mol final de cada lado aí. Tá? Bom, vamos fazer o resolvido 3. Tá? A gente vai trabalhar praticamente do mesmo jeito, né? Só vai mudar, então, que agora o número de mol não é mais constante. Ó, então 3. Um gás ideal passa por uma transformação termodinâmica em que a pressão dobra, seu número de moléculas triplica e seu volume é multiplicado por um fator 12. O volume aumenta pra caramba. Nessa transformação, qual é a razão entre a temperatura absoluta final e inicial do gás? Ó, então vamos lá.
P0, V0, T0, N0. P, B, T, N. Então, vamos lá. Sua pressão dobra. Então, a pressão vai dobrar. Se aqui é P, aqui é 2P. A pressão dobrou. Tá. Seu número de moléculas triplica. Então, aqui eu tenho o número de mols N, só que ele triplicou. Então, aqui eu tenho 3N. Então, eu injetei molécula nesse gás aí. Tá? Eu peguei e coloquei deixei ele com o triplo de molécula. Tá. E aí, o volume multiplica por 12. Então, se aqui é V, aqui é 12V. Eu quero saber, então, a relação da temperatura inicial para a temperatura... na verdade, ele quer a temperatura final dividido pela inicial. Tá? Então, na verdade, ele quer isso daqui. T dividido por T0. Tá? Bom, então a gente vai usar essa equação aqui. Ó. Vamos trocar os valores? Então, aqui vai ficar P, V, N, T0. Aqui vai ficar 2P, 12V, 3N e T. P, P, V, V, N, N. Então, eu vou ter 1 sobre T0. Aqui vai dar 24 dividido por 3T. Tá? Aqui dá para dividir, né? Aqui dá 8, aqui dá 1. Vou fazer para cá. Então, eu vou ter 1 sobre T0 igual a 8 sobre T. 1 sobre T0 igual a 8 sobre T. Ele quer T sobre T0. Então, esse daqui eu vou jogar para cá. Para ficar ele em cima, né? Então, eu vou ter P sobre T0 igual a 8. Cuidado. A apostila de vocês colocou que esse T sobre T0 é igual a 8 ATM. Não é 8 ATM. Primeiro, você não sabe que grandeza de pressão que era. Ele não falou nada. Se era ATM, se era Pascal, tá? Se era milímetro de mercúrio. Tá? Só que, mesmo assim, mesmo que ele tenha falado a unidade, quando nós estamos falando uma razão, a razão não tem unidade. Tá? Por quê? Porque você está dividindo uma coisa pela outra. E a unidade some. Tá? Então, se eu estivesse dividindo, por exemplo, 16 ATM por 2 ATM, 16 dividido por 8, 16 dividido por 2 é 8. Só que ATM com ATM você corta. Então, a razão fica só 8. Não tem ATM aí. Esse ATM aí, acho que o cara comeu o bronho na hora que estava fazendo o gabarito e colocou o ATM. Tá? Então, não tem ATM na resposta. A razão não é 8 ATM, a razão é 8. Tá? Percebe o que ele está fazendo, então? E outra aqui que ele colocou ATM de temperatura, né? Agora que eu estou vendo, pior ainda. Tá? Eu foquei no ATM e nem me toquei que era temperatura. Então, a razão de temperatura não pode ter nada, não pode ter unidade, porque é uma razão, nenhuma razão tem unidade, e pior ainda é a temperatura você colocar ATM. Então, risca esse ATM aí na sua apostila, passa o corretivo nele aí, que a razão é só 8. Tá? 8 acabou, não é 8 nada. Não é 8 Kelvin e não é 8 muito menos ATM. É só 8 a razão. Tá? Então, o cara comeu bronha duplamente aí. Comeu bronha que ele colocou ATM para temperatura, comeu bronha que a razão não entra constante. Tá? Dúvida aí? Não, professor. Não, sir. A aula que vem a gente trabalha mais um pouquinho com isso daí. Tá? Capítulo 14 é só de exercícios da parte da física 2. Deixa eu ver a física 1.
Capítulo 14 também exercícios, tá? Semana que vem a gente vai fazer alguns exercícios, então, tá? E aí eu vou colocar uma outra listinha, tá? Valendo nota, igual aquela que a gente fez a outra vez. Tá? O mesmo esquema. Senhor, mas essa é a última semana de aula. É mesmo, né? Tinha esquecido. Então é só aquilo lá mesmo. Ô, Paulo, Oi. pelo amor de Deus, hein? Meu coração quase parou aqui. É que as outras escolas não param, né? Eu confundi. As outras escolas já tiveram férias, né? Vocês não tiveram ainda. Então, nossa, tá fazendo uma confusão dos caramba aqui. Então é isso aí. A gente finaliza por aqui então, pessoal. Beleza? Beleza, senhor. Então é isso aí, pessoal. Valeu então. E até aí a próxima aula, tá? Tchau, Falou, senhor. Boa senhor. férias. Valeu. Boas férias, senhor. Vocês também.